Existe uma profecia bíblica que, apesar de estar bem diante dos nossos olhos, muitos de nós escolhemos ignorar. Não estou falando das mais famosas, como o Apocalipse ou a vinda do Anticristo. Estou falando de algo mais sutil, mais integrado ao nosso dia a dia e talvez por isso muito mais perturbador. A pergunta que fica é: será que estamos preparados para o que ela revela sobre o nosso tempo? E por que tantos teólogos, pastores e estudiosos parecem desviar o olhar dela? No coração do Evangelho de Mateus, no capítulo 24, encontramos Jesus falando aos seus discípulos sobre os sinais do fim dos tempos. Ele menciona guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, sinais que já ouvimos bastante, certo? Mas então, ele diz algo específico e profundamente desconcertante. Nos versículos 37 a 39, Jesus declara como foi nos dias de Noé. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Vamos parar e analisar isso com calma. O que Jesus está realmente dizendo aqui? A comparação não é com a maldade extrema ou a violência desenfreada, que certamente existiam na época de Noé. A comparação de Jesus é com a normalidade, a vida cotidiana. As pessoas estavam comendo, bebendo, casando-se. Em outras palavras, elas estavam vivendo suas vidas, completamente imersas em suas rotinas, seus planos, suas celebrações. Elas não eram necessariamente mais no sentido que imaginamos. Elas estavam apenas distraídas, ocupadas demais com o trivial para perceber o espiritual. O problema não era o que elas estavam fazendo, mas o que elas estavam ignorando. Elas nada perceberam. A normalidade da vida se tornou uma cortina de fumaça que as impediu de ver o aviso iminente. É exatamente por isso que essa profecia é tão polêmica e ignorada. É muito mais fácil e, convenhamos, mais dramático focar em grandes catástrofes, figuras malignas e eventos espetaculares. Falar sobre um anticristo governando o mundo ou uma grande tribulação é algo que prende a atenção. Mas falar sobre o perigo da rotina, o risco de estar tão focado no trabalho, na família, nos hobbies e nas redes sociais que nos esquecemos de olhar para cima, isso não vem de livros nem enche igrejas com a mesma facilidade. É uma mensagem desconfortável porque ela aponta o dedo diretamente para nós, para nossa vida confortável e para as nossas prioridades. Ela nos força a questionar se a nossa vida normal não é, na verdade, a maior distração de todas. É mais simples condenar o pecado dos outros do que analisar a indiferença do nosso próprio coração. Agora vamos trazer essa profecia para os nossos dias. Olhe ao seu redor, olhe para a sua própria vida. Em que estamos focados? Nossas conversas, nossas preocupações, o conteúdo que consumimos. Tudo gira em torno do imediato. A próxima promoção, as próximas férias, o próximo episódio da série, a última polêmica da internet. Vivemos uma cultura de distração constante. O celular vibra, a notificação aparece, o feed rola infinitamente. Estamos, como nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Estamos planejando o futuro como se tivéssemos todo o tempo do mundo, completamente alheios aos sinais espirituais que nos cercam. A profecia de Jesus não é um chamado para abandonar nossas vidas, parar de trabalhar ou deixar de ter relacionamentos. Pelo contrário, é um chamado para vivermos com um senso de propósito e urgência. É um alerta para não deixarmos que a busca pela felicidade terrena nos cegue para a realidade eterna. O grande perigo que Jesus apontou não foi a maldade, mas a apatia, a indiferença espiritual disfarçada de vida normal. A tragédia do povo na época de Noé não foi ter sido pego de surpresa pela chuva, mas ter ignorado o som do martelo de Noé construindo a arca por décadas. O aviso estava lá, o tempo todo. Será que hoje não estamos fazendo o mesmo? Ignorando os martelos que soam ao nosso redor, ignorando a nossa consciência, os sinais na sociedade, a própria palavra de Deus que nos chama para um despertar? A profecia de Mateus 24 nos desafia a viver de olhos abertos, a encontrar o sagrado no meio do ordinário, a não permitir que a rotina nos afogue antes mesmo que a primeira gota de chuva caia. Ela nos pergunta: você está apenas vivendo ou está vivendo de forma vigilante? A questão, portanto, não é quando Jesus voltará, mas como estaremos vivendo quando ele voltar. Estaremos distraídos, imersos em nossas preocupações mundanas sem perceber nada, como a geração de Noé? Ou estaremos atentos, vigilantes, com nossas lâmpadas acesas, esperando pelo nosso Senhor? Essa profecia não foi dada para nos assustar, mas para nos despertar, para nos lembrar que a vida é mais do que apenas comer, beber e se casar. Há uma dimensão eterna em tudo o que fazemos.
quero te convidar a uma reflexão sincera. Como está a sua vida hoje? Você tem dedicado tempo para as coisas espirituais, para buscar a Deus, ou a sua rotina tem consumido toda a sua energia e atenção? Não deixe que a normalidade te engane. O maior perigo pode não ser uma grande crise, mas a tranquilidade de uma vida sem propósito espiritual. Se esta mensagem te fez pensar, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. Vamos juntos despertar dessa sonolência espiritual e começar a viver com os olhos e o coração abertos para a eternidade. Deixe seu comentário sobre o que você pensa a respeito e, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal para continuarmos essa conversa. Obrigado por assistir e até a próxima.